Glória a Deus. Nós vamos ler um texto que reflete muito com o que o Brasil está vivendo hoje. Em 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 7, a Bíblia traz uma grande reflexão para nós. O apóstolo Paulo escreveu assim: porque nada trouxemos para esse mundo. O manifesto é que nada levaremos dele. Olha o que a Bíblia está dizendo: nós não trouxemos nada para esse mundo e não levaremos nada desse mundo. Ontem, né, o Brasil perdeu uma das maiores cantoras, com apenas 26 anos de idade, uma morte trágica, com uma queda de avião. 5 pessoas morreram. E essa palavra se cumpre sobre a vida da Marília Mendonça, dos seus assessores, o piloto, do copiloto que era crente, era um presbítero da igreja. E veja que os 5 nasceram, viveram, e na hora da morte não levam nada. Nós não trouxemos nada e não levamos nada. Eu acredito que o velório dela está acontecendo agora. A previsão é que 100.000 pessoas vão passar para ver o corpo da Marília Mendonça. E sabe o que acontece? Vai os grandes cantores sertanejos, provavelmente até o presidente passa por lá, porque mora do lado, né? Só pegar um helicóptero e lá ver ela. Mas em questão de menos de uma semana, Marília Mendonça vai ser esquecida da mente de um monte de gente, porque a vida continua. E daí ninguém vai falar mais dela. As músicas delas hoje é as mais tocadas em todas as rádios nacionais. Mas daqui a alguns dias ela passa, como Cristiano Araújo passa, como a morte de Leonardo passou, do irmão do Leonardo, né? Do Leandro. E a vida segue. E diante do velório que está acontecendo agora, com certeza Marília Mendonça era milionária. Ela era a cantora sertaneja mais ouvida do YouTube. Ela ficou entre as 20 mais assistidas da internet no mundo todo. E sabe o que está acontecendo, meu irmão? Uma grande realidade. Ela tinha dinheiro, ela tinha fama, ela poderia fazer o que ela quisesse com a sua fortuna. E agora ela não vai levar nada. Então ela morreu com 26 anos de idade. E é aí que a Bíblia entra, trazendo-nos uma reflexão. A Bíblia diz que é melhor nós estarmos num velório do que numa festa. Por que a Bíblia diz que é melhor estar num velório do que numa festa? Porque no velório você está diante da pequenez do homem, diante da morte. O homem pode ter o dinheiro que tiver, a fama que tiver, mas ele, o ser humano, na hora da morte ele se torna muito pequeno, porque ele não consegue fugir da morte. Sobre a salvação da Marília Mendonça, eu sempre digo isso, que ninguém pode julgar o que passava no coração dela. Ela teve uma criação cristã, ela adorava a Deus com louvores, tem vários vídeos dela adorando a Deus, e ela teve uma frustração muito grande com a religião. Mas, pelo que dá a entender, é uma pessoa que sempre tinha um coração voltado a Deus, e agora morreu, e toda a sua fama, todo o seu glamour, não pôde ir com ela fora daqui.
E eu quero dizer a todos que nós devemos refletir sobre isso. Jesus falou de um homem que fez um armazém, guardou comida nesse armazém, e aí ele não ficou satisfeito e construiu outro armazém e guardou mantimentos. E depois de ele ter concluído tudo, guardado comida para viver muito tempo, entra Jesus dizendo: louco, se nessa noite te pedirem a tua alma, o que tu tens preparado para quem será? Jesus foi muito claro, porque a pessoa ela não está preparada para o momento da morte. Eu tenho certeza que a cantora sertaneja, ela não esperava jamais morrer com apenas 26 anos de idade. A morte ela chega no momento em que ninguém espera. E ninguém consegue vencer a morte. O único que venceu a morte foi Jesus. Que enquanto ele esteve aqui na terra, ele disse: eu vou dar a minha vida, eu vou morrer. Mas olha o que Jesus disse: mas eu vou tornar a tomá-la. Sabe por quê? Porque o império da morte não tem poder sobre Cristo. E eu quero dizer a todos que estão ouvindo essa palavra: o único que tem poder, Romanos 6:23, né? O salário do pecado é a morte. Mas não é só a morte física, que todos temem passar por ela. O salário do pecado é a morte eterna, é uma separação eterna de Deus. Mas no mesmo versículo está escrito: mas o dom gratuito de Deus, veja que é de graça, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu costumo dizer que um dos maiores patrimônios que um homem pode ter é a sua salvação. Eu já ouvi pessoas dizer que ninguém pode afirmar que é salvo e tem certeza da salvação. Mas quem passa por uma experiência pela cruz de Cristo, ele tem certeza de onde vai passar a sua eternidade. O salvo sabe aonde vai passar a sua eternidade. O salvo tem convicção de onde vai passar a sua eternidade. É uma das passagens que me chama a atenção no Novo Testamento, é o velório de Lázaro. Veja que Jesus chegou no luto da família. Fazia 4 dias que Lázaro está morto e Jesus entrou em cena. E a mesma coisa que Marta disse e Maria disse às irmãs de Lázaro: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E em João capítulo 11, versículo 24 e 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu acho lindo que Jesus diz no verso 26, quando ele diz: e todo aquele que crê e vive em mim, nunca morrerá. Porque quem crê e vive em Cristo tem a vida eterna. E hoje é um dia de todo brasileiro refletir que diante da morte não adianta ter dinheiro, não adianta ter fortuna, porque a hora que a morte chega, ela chega num momento inesperado. E eu gostaria de fazer uma pergunta para todos que estão me ouvindo. Você sabe aonde você vai passar a tua eternidade? Você sabe aonde você vai passar a tua eternidade? Veja que todos que passam por uma experiência no Calvário têm vida eterna. O que quer dizer? O corpo, a alma pode se separar do corpo,
mas a alma permanece viva diante de Deus no paraíso. A Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez. Marília Mendonça não vai voltar, não vai reencarnar e não vai morrer de novo. A Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E aí eu volto a dizer que um dos maiores tesouros que um homem pode ter não é os seus diplomas pendurados dentro da sua casa. O maior tesouro que o homem pode ter nessa geração não é o dinheiro que ele tem no banco, não é o carro que ele anda. O maior tesouro que o homem pode ter nesse momento não é as suas habilidades. O maior tesouro que um homem pode ter nessa geração é dizer: eu sou salvo. Quando o homem tem convicção da sua salvação, quando o homem tem certeza da sua salvação, o homem tem um tesouro, glória a Deus. E esse tesouro chamado salvação, ele é oferecido ao homem de graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. A Bíblia diz: pois pela graça sois salvos. A palavra graça vem de grátis, você não precisa pagar nada. Mas diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha que coisa tremenda. Eu quero dizer para você que está ouvindo, você tem a oportunidade de receber a salvação oferecida por Cristo. Em João 10:10, a Bíblia diz: e o ladrão veio senão a matar, roubar e destruir. Foi Jesus que disse. Aleluia. Mas eu vim para vos dar vida, e vida com abundância. Glória a Deus. Aleluia. O único que tem poder de te salvar da ira vindoura, o único que tem poder de te perdoar dos teus pecados, é aquele que morreu na cruz no seu lugar. E a salvação, que Paulo diz que é de graça, ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Sabe o que é isso? Não adianta você chegar diante de Deus e dizer: eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não falo mal de ninguém, eu vivo dentro da minha casa, e tudo que você fizer não é nada mais do que a tua obrigação. Não adianta você chegar diante de Deus dizendo que é uma pessoa boazinha. Para ser salvo, para receber essa salvação que é oferecida de graça, você precisa aceitar a Jesus. Você precisa se render a Jesus. Veja que a Bíblia diz, é a palavra de Deus que diz, que ao homem foi dado o direito de morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. A partir do momento que a pessoa passa pela morte, ela só tem dois lugares para viver sua eternidade. Ou ela vai viver uma eternidade ao lado de Deus, ou ela vai viver uma eternidade longe de Deus, no inferno. Não existe meio termo. Ou você é salvo, ou você vai para o paraíso, ou a tua alma vai sofrer no Hades eternamente. E uma das coisas mais poderosas do Evangelho é que o Evangelho nos oferece um lugar de esperança, um lugar de salvação. Nós viemos aqui em Picos para dizer que nós estamos vivendo os últimos instantes da era da igreja sobre a terra. Nós acreditamos na volta de Jesus. Nós acreditamos que Jesus vai voltar. E todos os sinais estão aí diante dos nossos olhos. Fomes, pestes, terremotos, violências.
Nós estamos vendo falsos cristos, falsos profetas. Nós estamos vendo terremotos, maremotos, tsunamis. Nós estamos vendo a fome se multiplicar. As dores começaram e elas vão se multiplicar daqui para frente. A esperança para essa geração se chama Jesus. Medite sobre tudo que foi falado aqui. Se você passar para a eternidade hoje, você sabe aonde vai repousar a tua alma? Você tem certeza de vida eterna? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua família e nós vamos orar pela cidade de Picos. Nós vamos continuar a nossa viagem, vamos regressar para nossas casas. Nós estamos hoje há 8 dias viajando. Nós saímos de Santa Catarina, atravessamos da Bahia ao Fortaleza, descemos agora aqui pelo estado do Piauí, vamos passando até chegar em Santa Catarina novamente. E talvez você diga, pastor, o que te levou a viajar tanto? O amor ao Evangelho, porque eu acredito que o Evangelho é poder de Deus que transforma a vida do homem e dá ao homem a certeza da imortalidade e da salvação. Eu não sei para onde Marília Mendonça foi, se ela foi para o paraíso ou se ela foi para o Hades. Só Deus sabe o que aconteceu nos últimos instantes de vida dessas 5 pessoas. Mas eu tenho certeza que se ela invocou o nome do Senhor, Romanos 10:13 a Bíblia diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E se ela clamou pelo socorro de Deus nos últimos instantes da sua vida, jamais Deus iria rejeitar a alma dela, porque ela tem preço de sangue como você tem preço de sangue. Ainda mais que existia um presbítero, né, que era o copiloto. Então só Deus sabe o que aconteceu nos últimos instantes de vida. O homem de maneira nenhuma pode dizer assim, ó, fulano morreu e foi direto para o inferno, fulano morreu e foi direto para o céu. Eu sempre digo que no céu nós vamos ter muitas surpresas. E eu quero te dizer, enquanto você está respirando, se preocupe com a tua vida eterna. Eu gostaria de orar nesse momento. É o último trabalho que nós estamos fazendo. E eu gostaria de perguntar se tem alguém aqui que gostaria de receber oração, que gostaria de se voltar ao Senhor Jesus. Eu quero orar pela tua vida e quero orar pela tua alma. Nós vamos orar pelo estado do Piauí, vamos orar pelas cidades desse estado, para que Deus levante pregadores de justiça e para que vidas sejam transformadas pelo Evangelho. Tem alguém que gostaria de vir aqui à frente e receber oração? Aproveite esta oportunidade. Glória a Deus. Se não tem, vamos orar. Vamos interceder. Que a porta da salvação se abra sobre a tua vida. A partir desse momento que você ouviu essa palavra, você não é mais inocente diante de Deus. Esse é o peso e o poder da palavra do Senhor. Nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por o Senhor ter nos trazido sobre o estado do Piauí. Nós queremos orar por toda a autoridade constituída, governador, deputados federais, estaduais, senadores, prefeitos e vereadores dessa cidade. Senhor, vai chegar o dia da prestação de conta. Que todos esses que exercem liderança vão ter que se prostrar diante de Jesus. Que haja, Senhor, consciência sobre esse estado, de levar a verdade aos corações. Eu quero orar pelos líderes religiosos, padres,
apóstolos, pastores, pregadores. Senhor, que eles venham mudar o seu sermonário. Não é tempo de paz e prosperidade. Através dessa pandemia, o Senhor está dando uma oportunidade ao homem de se arrepender dos seus pecados. Senhor, em nome de Jesus, levanta pregadores de justiça, homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, homens e mulheres, Senhor, que estejam inflamados pelo Espírito, para ganhar almas nesse estado, e para pregar a Tua palavra como ela é. Senhor, todas as pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, manifesta sobre todas elas o Teu poder. Em nome de Jesus, Senhor. Todos os filhos pródigos, pessoas que estão afastadas da Tua presença, que o Teu Espírito venha conduzi-las à Tua presença. Senhor, abençoa cada comerciante que está nessas barracas. Abençoa cada empresário, cada trabalhador que luta para levar o sustento para a sua casa. Abre portas sobre esse estado e muda a história de vida, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Permaneça aí na presença de Deus, você que nos ouviu pela internet, e você que ouviu essa mensagem, pergunte ao Espírito Santo que o que eu preguei é verdade ou não é. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai se manifestar sobre a sua vida. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.